E se eu te dissesse que a força mais poderosa para mudar completamente a sua vida já está dentro de você? E se eu te mostrasse que essa força invisível, mas real, é capaz de mover montanhas, abrir portas, criar oportunidades e transformar sonhos em realidade? Essa força é a fé. Mas não uma fé limitada apenas a uma religião ou a uma espera passiva por milagres. Estou falando da fé como força criadora, como energia viva que molda tudo aquilo que você pensa, sente e vive. A Bíblia já declarou em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso significa que a fé é a base invisível que sustenta todas as conquistas visíveis. E grandes pensadores ao longo da história chegaram à mesma conclusão. O que você acredita com convicção, você acaba criando. Sua realidade externa nada mais é do que o reflexo fiel da qualidade da sua fé interna. Se sua fé está ancorada no medo, na dúvida e na escassez, a vida inevitavelmente refletirá limitações, frustrações e estagnação. Mas se sua fé está firmada na certeza da abundância, da realização e da vitória, então sua vida florescerá como resultado. O grande problema é que a maioria das pessoas não compreende o verdadeiro poder da fé como força criadora. Elas tratam a fé como uma esperança frágil, distante, incerta. Esperam que um milagre aconteça enquanto alimentam dúvidas e medos em seus corações. Mas a fé genuína não é esperança frágil. Fé é convicção inabalável. É certeza antes mesmo de ver o resultado. É declarar vitória mesmo quando os olhos só enxergam obstáculos. Jesus deixou isso claro em Mateus 17:20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele passará. Essa não é apenas uma metáfora bonita, é um princípio espiritual e mental. A fé verdadeira é capaz de alterar as circunstâncias mais difíceis, de romper barreiras aparentemente intransponíveis e de transformar realidades que pareciam definitivas. Homens e mulheres da história provaram isso. Thomas Edison fracassou milhares de vezes antes de ver sua lâmpada acesa. Henry Ford foi desacreditado inúmeras vezes antes de revolucionar a indústria. O que sustentava esses homens não era apenas desejo, mas fé ativa. Eles acreditavam no sucesso antes que ele existisse. Eles viam a vitória antes que ela fosse palpável. Sentiam como realidade algo que ainda não era visível. É esse tipo de fé que cria novas realidades. Uma fé que não espera, mas constrói. Talvez você se pergunte se a fé tem todo esse poder. Por que tantas pessoas continuam presas na escassez, no medo e na dúvida? A resposta é simples, porque a maioria alimenta mais seus medos do que a sua fé, porque cultivam pensamentos de fracasso, de incapacidade, de insegurança. E tudo aquilo que você cultiva na mente, mais cedo ou mais tarde, floresce na vida. Provérbios 23:7 declara, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O que você pensa repetidamente se torna sua crença. Suas crenças moldam suas ações. E suas ações constroem a sua realidade. A fé é como um jardim. Se você não planta flores, inevitavelmente ervas daninhas vão crescer por conta própria. Da mesma forma, se você não cultiva pensamentos de fé, de vitória e de abundância, a sua mente será invadida pelas ervas daninhas da dúvida, do medo e da limitação. É por isso que o convite de hoje é tão claro. Você precisa assumir o controle daquilo que planta na sua mente. Precisa alimentar sua fé como quem cuida de um fogo precioso, protegendo e mantendo-o aceso contra qualquer vento contrário. Mas atenção, ter fé não significa negar a realidade, nem ignorar os desafios. Ter fé é enxergar além deles. É olhar para a adversidade e mesmo assim afirmar, isso também vai passar. Eu vencerei, nada me faltará. A fé é o alicerce sobre o qual os grandes sonhos são construídos. É a ponte entre o invisível e o visível.
É a força silenciosa que move o mundo em favor daqueles que ousam acreditar. Jesus enfrentou tempestades, rejeições e traições, mas nunca deixou sua fé vacilar. Ele sabia quem o sustentava. E você? Quanto da sua vida hoje é realmente movido pela fé? Quantos dos seus projetos, dos seus sonhos e das suas decisões estão sendo sustentados por essa convicção inabalável de que você nasceu para vencer? Talvez até agora a sua fé tenha estado adormecida, sufocada pelas circunstâncias, enfraquecida pelas lutas e pelas dores do dia a dia. Mas a boa notícia é que a fé é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. E é exatamente isso que vamos aprofundar. Ao longo desta mensagem, você vai aprender a identificar onde a sua fé foi minada. Vai descobrir como fortalecê-la diariamente. Vai mergulhar em princípios eternos que transformam pensamentos em conquistas. E vai ativar um novo nível de fé, capaz de gerar resultados reais e extraordinários. A transformação que você busca não começa fora, começa dentro. Assim como o agricultor planta a semente confiando na colheita futura, mesmo sem ver imediatamente o fruto, você também precisa plantar hoje pensamentos, palavras e ações que irão construir a vida que você deseja. E tudo isso começa com uma decisão: acreditar. Acreditar que é possível. Acreditar que é merecido. Acreditar que para quem persiste com fé, a vitória é inevitável. A fé verdadeira não negocia com o medo. Ela avança apesar dele. Se até aqui dúvidas e inseguranças roubaram os seus sonhos, hoje é o momento de mudança. Hoje é o momento de declarar com firmeza: minha fé cria meu futuro. Agora que você entendeu que a fé é a força que cria a realidade, é hora de mergulhar ainda mais fundo. Afinal, o que realmente significa ativar a fé como força criadora? Fé criadora não é apenas acreditar que as coisas vão melhorar. É construir dentro de si uma certeza tão sólida, tão viva e tão inabalável, que começa a moldar seus pensamentos, suas emoções, suas decisões e, como consequência, a sua realidade. A Bíblia confirma isso de maneira poderosa em Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. E grandes realizadores da história provaram essa verdade. Steve Jobs visualizou a revolução tecnológica muito antes de lançar o primeiro iPhone. Thomas Edison já se via iluminando cidades quando ainda falhava centenas de vezes tentando inventar a lâmpada. Walt Disney acreditava tanto no império de sonhos que carregava em sua mente que continuou desenhando, mesmo quando todos riam e diziam que era impossível. Esses homens tinham em comum uma fé criadora, ativa, persistente. Eles viam o que ninguém via e, por isso, criaram o que ninguém imaginava ser possível. Esse tipo de fé altera sua postura, sua energia, sua determinação. Ela não elimina os desafios, mas te dá força para atravessá-los. Mas atenção, fé criadora não é ilusão. Não é esperar sentado que milagres caiam do céu. A Bíblia ensina em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, acreditar sem agir é o mesmo que plantar e nunca regar. A fé é o motor, mas a ação é o combustível. Quando você une fé viva com ação constante, cria uma força imbatível. Você se torna alguém que não apenas sonha, mas constrói. Não apenas deseja, mas realiza. E é nesse ponto que a maioria falha. Acreditam por um instante, mas diante das dificuldades, permitem que a dúvida entre. Jesus mostrou isso de forma clara a Pedro, quando este começou a caminhar sobre as águas. Enquanto manteve os olhos fixos na fé, avançou sobre o impossível. Mas no momento em que olhou para o vento e para as ondas, começou a afundar. E Jesus perguntou: homem de pouca fé, por que duvidaste? A dúvida corrói a força da fé. E sem fé não há criação, apenas repetição dos velhos padrões. É por isso que você precisa alimentar sua fé diariamente. Precisa fortalecer sua mente com imagens,
Pensamentos e palavras que estejam em harmonia com o futuro que deseja construir. Se você se alimenta de notícias negativas, de conversas pessimistas e de pensamentos derrotistas, está envenenando sua fé. Mas quando escolhe nutrir a mente com ensinamentos poderosos, histórias de superação, declarações de vitória e a palavra de Deus, sua fé se torna inabalável. A fé precisa ser cultivada como um músculo, treinada, exercitada e expandida. Se a fé é a força que cria a realidade, o que poderia ser mais perigoso do que permitir que essa força seja sabotada? Muita gente não fracassa por falta de talento ou oportunidade. Fracassa porque deixa inimigos silenciosos corroerem sua fé antes mesmo que ela floresça. O primeiro e talvez mais mortal deles é o medo. O medo paralisa, gera dúvida, rouba energia e sufoca sonhos. A palavra diz em 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O medo não vem de Deus. Cada vez que você se rende a Ele, enfraquece a energia vital que deveria estar alimentando sua fé. O segundo inimigo é a dúvida. A dúvida é como uma rachadura em uma construção. Se não for corrigida, toda a estrutura desaba. Pedro provou isso ao caminhar sobre as águas. Enquanto sua fé estava firme, fez o impossível. Mas quando olhou para as ondas, duvidou e começou a afundar. A dúvida enfraquece, adia decisões e transforma oportunidades em frustrações. O terceiro inimigo é a procrastinação. Quantas vezes você já disse, vou começar amanhã? Essa ilusão de esperar pelo momento perfeito destrói sonhos pouco a pouco. A fé verdadeira age no presente, mesmo com medo, mesmo sem ter todas as respostas, e existe ainda outro inimigo silencioso, o ambiente. Se você se cerca de pessoas negativas, críticas e incrédulas, pouco a pouco sua fé é minada. A Bíblia já advertia em 1 Coríntios 15:33. As más conversações corrompem os bons costumes. Assim como um agricultor cerca sua plantação para proteger, você precisa proteger sua mente contra as pragas que destroem a fé. Mas a boa notícia é que todos esses inimigos podem ser vencidos. Como? Com 3 pilares. Primeiro, reprogramar a mente. Todos os dias alimente sua mente com declarações carregadas de convicção. Exemplos: minha fé é inabalável. Eu sou digno da vida que desejo. Cada passo me aproxima da vitória. A fé vem pelo ouvir, e o que você ouve com constância molda sua crença. Segundo, agir com consistência. A fé sem ação é morta. Você precisa agir mesmo sem garantias, dar passos de coragem, ainda que pequenos. Cada decisão feita em fé reforça a sua própria convicção. Terceiro, proteger o ambiente. Afaste-se do que te puxa para baixo. Conecte-se com quem acredita, com quem inspira, com quem fala de crescimento e vitória. Sua fé se fortalece quando você caminha ao lado de quem também acredita. No fim, tudo se resume a uma escolha. Você pode alimentar o medo ou alimentar a fé. Pode se cercar de vozes que limitam ou de vozes que impulsionam. E essa escolha define o rumo da sua vida. Agora que você já entendeu os inimigos da fé e como vencê-los, é hora de consolidar essa força criadora em hábitos práticos. Porque a fé verdadeira não se manifesta apenas em momentos de oração, mas no dia a dia, nas pequenas escolhas, nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes. A primeira chave é pensar com fé. Cada pensamento é uma semente. Pensamentos de vitória, esperança e abundância geram frutos de vitória. Esperança e abundância. Pensamentos de medo e escassez só produzem fracasso e limitação. Por isso, quando surgir uma dúvida, responda de imediato com uma afirmação de fé. Quando a ansiedade vier, respire fundo e visualize a vitória. A sua mente precisa ser um jardim fértil, não um depósito de ervas daninhas. A segunda chave é falar com fé. Suas palavras moldam o ambiente ao seu redor.
Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Então, declare vida. Diga: eu sou capaz. Eu vou prosperar. Eu estou construindo a minha nova realidade. Cada declaração é um tijolo na construção do seu futuro. A terceira chave é agir com fé. A fé sem obras é morta. Comece com pequenos passos. Organize suas finanças, cuide da sua saúde, invista em conhecimento. Não espere por condições perfeitas. Elas nunca virão. O melhor momento para agir é agora. E existe ainda um ingrediente extra que fortalece e amplifica a fé: a gratidão. A gratidão é a chave que abre as portas da abundância. Quando você agradece, mesmo antes de ver a vitória, está declarando: eu já recebi, eu já venci. Isso reposiciona sua mente da escassez para a abundância e atrai mais motivos para agradecer. Por isso, faça do seu dia a dia um exercício de fé prática. Pense com fé, fale com fé, haja com fé, seja grato com fé. Essa combinação cria uma atmosfera irresistível de prosperidade ao seu redor. Jesus disse em Marcos 11:24, tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e assim será convosco. A fé não espera para crer. A fé crê primeiro e então vê a manifestação. O que você tanto deseja já existe no invisível. Só está esperando a sua fé se alinhar para que se torne visível. Você não é vítima do destino, você é co-criador do seu futuro. Então declare comigo agora: minha fé cria meu futuro. Escreva essa frase nos comentários como um pacto consigo mesmo. Cada palavra escrita é um compromisso de fé viva, um marco de transformação. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar essa força dentro de si. Porque quanto mais você espalha a fé, mais a fé se multiplica na sua vida. O seu futuro começa na decisão que você toma hoje.